E amanhã, 19 de abril, é o Dia do Índio. A data foi criada por decreto do presidente Getúlio Vargas em 1943. Segundo dados do censo 2010, há no Brasil 817 mil índios, o que representa cerca de 0,4% da população. Eu converso com o antropólogo Marcos Alexandre dos Santos Albuquerque, professor da UERJ. Boa tarde, professor. Qual é a situação dos índios hoje em dia aqui no estado do Rio, por favor? Olha, a situação dos índios no estado do Rio é bastante complicada porque não há um conhecimento pleno do contexto dessa população. Então, o estado do Rio de Janeiro tem quase 16 mil indígenas. Só faltam dados, é isso? Os dados não são muito precisos, né? Mas os dados do censo, que são os dados mais precisos, dão conta de quase 16 mil indígenas no estado do Rio de Janeiro. Pouco mais de 450 estão em terras indígenas, que são 7, no estado do Rio, e pelo menos 12 mil, 13 mil estão na região da Grande Rio. E toda essa população não tem nenhum tipo de política pública para atendê-los, né? Eu só estou dizendo que faltam políticas públicas. O que precisa para essa população? Todo tipo de política pública. Então, por exemplo? Desses quase 16 mil indígenas, apenas os que estão em áreas indígenas, que são perto de 500, que tem algum tipo de política pública e, mesmo assim, muito pouco instrumentalizadas. Todo o resto dessa população aí, que é quase a totalidade dessa população, não tem nenhum tipo de política pública. Alguma coisa um pouco está mudando depois da entrada do governo do estado com relação à participação da aldeia Maracanã. Isso que eu ia lhe perguntar, o senhor está acompanhando a situação dos índios da aldeia Maracanã? Como está atualmente essa situação? Então, a situação está começando a se organizar depois que o governo do estado, a partir da Secretaria de Cultura, começou a ter algum tipo de trabalho e diálogo com essa população, depois daquela grande movimentação da expulsão do prédio e tudo mais. Então, o governo do estado apontou com uma perspectiva de realocá-los num bloco de apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Os indígenas já se organizaram nesse sentido. E aí o governo do estado agora está montando a reestruturação e a reforma do prédio do Museu do Índio, onde vai ser construído o Centro de Referência da Cultura Indígena. E nesse centro vai passar a existir, então, um museu vivo, com profissionalização para produção de material didático, de audiovisual e por aí vai, de apresentações artísticas, venda de artesanato, gastronomia e uma série de outras políticas nesse sentido. E vai funcionar em interação com esse centro o Conselho Estadual de Direitos dos Povos Indígenas, que aí sim será o momento de começar a construir algum tipo de política pública. Professor Marcos Albuquerque, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, muito obrigado e feliz Dia do Índio, não é isso? Muito obrigado.